Tá, você é um cristão, mas quantas vezes já se sentiu triste e desesperançado, sem desejo algum de fazer as coisas para Deus, ou também eufórico, alegre, esfuziante? Já parou para refletir qual é o verdadeiro papel dos sentimentos na vida religiosa? Fique neste vídeo, nós iremos refletir sobre esse tema tão importante, o papel dos sentimentos na vida do cristão. Olá, sou o Denis Clemente e esse é o nosso canal, onde abordamos temas diversos do campo da teologia, filosofia e cultura. Curta este vídeo, se inscreva em nosso canal para ficar por dentro deste e de outros conteúdos que iremos postar por aqui. Eu não quero fazer isso. Eu não vou, eu não estou me sentindo bem, não estou sentindo realmente que é a vontade de Deus para isso. Já parou para refletir como isto é tão comum em nosso dia a dia, onde como indivíduo, como seres humanos, temos também que lidar com esses sentimentos. E nós, de certa forma, não comandamos estes sentimentos. Eles vêm, sua fonte, muitas das vezes, não sabemos qual é, porém, sentimos. E sentimos de diversas formas. Será que nós não estamos, muitas das vezes, sendo guiados, orientados pelos sentimentos? Ora, as Escrituras estão repletas de exemplos, desde os personagens do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, de personagens bíblicos que tiveram que lidar com os seus sentimentos. E sentimentos estes, que atrapalharam, muitas das vezes, mas que demonstram, mais do que em qualquer outra literatura no mundo, e especificamente a Bíblia, que traz a antropologia, ou seja, o estudo do homem de forma mais exata, nos mostra que sentir é algo humano, faz parte da nossa constituição, do nosso ser, e está repleta as Escrituras de exemplos de sentimento na vida dos servos de Deus. Ora, alguns estudiosos apontam que Adão, quando Deus cria todo o paraíso, coloca Adão ali para nomear as espécies e tudo mais, na narrativa do Gênesis está lá escrito que Adão, o Senhor viu que não tinha uma auxiliadora, um adjuntor, alguém que tivesse, alguém semelhante a ele. E a própria expressão diz o seguinte, não é bom que o homem esteja só. Há quem diga que ali já existem sentimentos, não sentimentos afetados pelo pecado, mas sentimentos que talvez Adão, no seu dia a dia, sentisse esta necessidade de ter alguém como ele naquele jardim, naquele paraíso tão grande. Você pode notar que quando Eva foi assim colocada diante de Adão, Adão ele dá um brado de alegria, traz ali uma poesia, se alegra sobremaneira por contemplar Eva. Então, já no primeiro casal, o ser humano ali, percebemos essas características de sentimentos brotando já mais ou menos ali já no início da criação. E ao longo das Escrituras vamos observar a incredulidade, o medo, falta de fé, corações turbados, tristeza, falta de direcionamento e tantos outros sentimentos que nós percebemos nas Escrituras. Ora, não deixa de ser também uma verdade que nas Escrituras tem um termo que é bem utilizado desde o Antigo até o Novo Testamento, que é o coração. O coração na Bíblia se refere ao centro da vida, o processamento de nossas emoções, o gerenciamento do nosso ser, nossos impulsos primeiros, está ali, muitas das vezes relacionado a todas as Escrituras, a questão do nosso coração. E o próprio ser cristão envolve sentimentos. O próprio Deus diz que nós devemos amar uns aos outros. E esse amar não é algo frio, calculista, apenas com o uso da razão, mas é uma disposição de vida, de alma, de sentimentos, Amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas, então isso também envolve sentimento, reflita sobre isso. Em contrapartida, observamos também que nesta vida do ser cristão, muitas das vezes podemos estar sentindo uma certa frieza espiritual, um distanciamento das coisas divinas, dos afetos religiosos. Isso é comum, Isso observamos nessa caminhada cristã, os servos de Deus que tiveram suas oscilações, e também em nossa vida particular sentimos também essas variações de sentimentos. Afunilando mais ainda esse tema, observamos que no Novo Testamento, o próprio Evangelho, que muitas das vezes os discípulos, os chamados para esta nova vida como nova criatura, eles passarão por certos sofrimentos na vida, perda, a própria negação de si mesmo, crucificação, ser taxados como loucos e tantos outros adjetivos, problemas e circunstâncias que levam os cristãos a sentirem ou receberem em sua carne, na sua alma, esses desagrados.
mas que eles devem superá-los, sentir algo diferente quando atravessa essas coisas. Então veja que é até mesmo paradoxal o cristão receber tantos revés, tantas investidas contrárias na vida, e mesmo assim é esperado dele um sentimento diferente com relação a tudo isso, né? Quando penso que estou fraco, estou forte, né? É uma expressão do próprio apóstolo Paulo. E então, devemos condenar os sentimentos? Eu quero abrir um parênteses aqui, muito importante para todos nós. Olha, os sentimentos podem ser bons sinalizadores. Sentimentos sempre apontam alguma coisa. Sentimentos não são destituídos de desejo, de intenção. Geralmente, os sentimentos, eles são algo subsequente aos desejos, aos impulsos do nosso coração. Geralmente, com o uso da razão, que desejamos, como moralmente queremos como indivíduos, como seres dotados de capacidade de escolha, os sentimentos acompanham o desejo, o impulso, o direcionamento da nossa razão. Geralmente está relacionado a isso. Então, os sentimentos podem ser bons sinalizadores. Contudo, os sentimentos são péssimos condutores. Por quê? Porque geralmente podemos, em algum momento da nossa vida, estarmos no caminho correto, estarmos fazendo a vontade de Deus, estarmos cumprindo um bom propósito do Senhor e sermos visitados por sentimentos que nós não queríamos estar sentindo. Aí a pergunta é, quando vem esses sentimentos, serem guiados por eles? Então perceba que os sentimentos são bons sinalizadores, apontam que está acontecendo alguma coisa na minha vida. Mas são péssimos condutores. Você já imaginou se agíssemos, tomássemos escolhas todos os dias com base naquilo que sentimos? Que confusão seria a nossa vida, pois quantas coisas atravessam o nosso ser, quantas coisas sentimos ao longo do dia. Os sentimentos são como um clima, né? Eles vêm e vão, ora é quente, ora é frio, ora chove, ora está um sol muito bonito. Então, os sentimentos têm eles são uma expressão voláteis, eles mudam constantemente e é uma característica do ser humano, nós não podemos mudar isso, é assim que funciona, mas perceba essa característica do sentimento, eles mudam constantemente. Vale também trazer para esta discussão o próprio estudo do ser humano através das ciências, né? As ciências da neurociência, a psiquiatria, a psicologia. E como é interessante hoje em dia observarmos também que há uma ligação muito forte entre corpo e alma, né? Ou a parte imaterial, nossa parte imaterial, nossa mente. Por vezes, nós podemos estar sendo refém de sentimentos, de angústias, de coisas do gênero, simplesmente porque estamos refém de uma rotina que não produz certas substâncias químicas dentro da gente que nos trazem a satisfação, o contentamento. Ora, Charles Spurgeon já dizia, orientando os seus pregadores e futuros pastores, ou muitas vezes pastores que ele ensinava, que a vida de um ministro ela é solitária por si só. São horas sentados na frente dos livros, visitando obras, num silêncio sepulcral, e quantas das vezes isso traz naturalmente, esta ação ela traz consigo o tédio, muitas vezes a angústia, a solidão, o silêncio. Então veja que o Spurgeon já orientava isto quando ainda não estava tão desenvolvido essas questões que estudam o ser humano por completo. Então, muitas vezes uma rotina pode estar nos influenciando a termos sentimentos negativos. Coisa interessante, né? Colocamos isso na mesa para entendermos essa questão do sentimento. Diante de tudo isso que vimos, qual é o papel do sentimento na vida de um cristão? Nós somos guiados por eles que nos dão a orientação do que deveremos escolher, sentir. Qual o papel do sentimento na nossa vida? Ora, eu quero trazer para a nossa discussão algo muito importante. É melhor a disposição do que propriamente os sentimentos. É melhor atentarmos para a nossa disposição de mente, de razão, do que para os nossos sentimentos. Quando somos guiados pela disposição, está em voga, nós estamos agindo conforme a verdade, a um governo da razão, a um governo maior, superior, que está acima das emoções. Disposição é superior às emoções. É algo que está no âmago do nosso ser, acima daquilo que sinto como tristeza, como desagrado. É algo que governa, que é superior. Lembra lá
daquela passagem dos Salmos que diz: por que estás abatido, ó minha alma? Parece paradoxal, mas é a razão, é a verdade dizendo para as emoções que há um governo, uma verdade superior, deveria a alma confiar no Senhor. Então, a disposição governa o panteão de sentimentos que temos todos os dias. Veja que frase interessante de um grande homem de Deus, escritor, que fala muito bem sobre oração, André Murray. Quando o sentimento diz, em mim mesmo, sou pecador, estou escuro, eu sou fraco, eu sou pobre, estou triste, que a fé diga, ou seja, o governo, a razão, em Cristo sou santo, eu sou leve, eu sou forte, eu sou rico, estou alegre. Percebe esta simbiose que existe, né, muitas das vezes? Os sentimentos nos dizem coisas todos os dias, eles às vezes estão desprovidos de uma razão, de uma fonte que nós podemos controlar. Porém, o crente que não é guiado pelos sentimentos, né, o cristão que não é guiado pelos sentimentos, ele é guiado pela verdade, pelas escrituras, pelo sol da justiça, né? Ele fala aos seus sentimentos a palavra, a verdade. Outro grande homem de Deus, John Bradford, diz o seguinte: entregue-se à obediência, embora não faça com o sentimento que deseja. A fé deve primeiro ir antes e então o sentimento seguirá. Parou para refletir isso aqui? Deixa eu repetir. Entregue-se à obediência, embora não faça com o sentimento que deseja. A fé deve primeiro ir antes e então o sentimento seguirá. Isso aqui é ouro, gente. Isso aqui é ouro. Trazendo para o nosso dia a dia. Vamos falar dos meios de graça. A oração, a leitura bíblica, a comunhão, o louvor e tantos meios aqui na terra que podemos alcançar o Senhor, e é meios de graça. Ora, se eu dependo dos sentimentos, se eu constantemente dou vazão para aquilo que sinto guiar os meus passos, eu vou falhar, eu vou faltar nestas minhas incumbências que podem ser, ou são, na verdade, caminhos de contato com o Senhor. Então, eu não estou com vontade de ir para a igreja, não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou sentindo bem, estou sentindo vazio, angústia, tanta coisa que sentimos. Isso obstrui o nosso contato com Deus se formos guiados pelos sentimentos. Mas a razão, a fé, a verdade, só da justiça, quando somos guiados por uma verdade maior, a verdade maior obedece, entende o que tem que ser feito, e quantas vezes, por obedecermos, lá vem os bons sentimentos, pegando, né, bagagem com tudo isso que estamos fazendo pela razão, pela fé. Veja como é interessante. Outro exemplo prático. Nós não estamos sentindo muito bem, né? Nós estamos com vontade de, escutar alguma coisa, de ler alguma coisa. Aí vamos lá e, rapaz, eu vou colocar um hino aqui para ouvir. Vou ouvir um hino X, né? Um cantor fulano e tal. E aí a gente vai e coloca o hino, né? Mais pelo dever. Quando pensar que não, pela melodia, pelo aquilo que estamos ouvindo, começa a vir bons sentimentos nos visitar, contentamento, alegria, a fé, o amor, a esperança e tantas outras coisas começam a vir porque fomos guiados pela razão e não pelos sentimentos. Ou quantas vezes nós, no dia a dia, no trabalho de igreja mesmo, né, cansados, tristes, enfadados pelo dia a dia, pelos compromissos que são tantos, e vamos visitar um irmão, vamos mais pelo dever, quantas vezes, né? De temos que ir. E quantas vezes lá nessas visitas, vamos visitar e saímos ali visitados. Bons sentimentos chegam junto porque estamos obedecendo, e ao obedecer estamos em contato com coisas espirituais, e isso traz para nós uma alegria, um contentamento e coisas do gênero. Veja como é interessante. Então, o desejo que vem antes dos sentimentos é a convicção da rota, do caminho, da fé, da razão, do direcionamento, do primeiro ato de ser um salvo em Cristo Jesus, uma nova criatura, ter a sua mente renovada. Isso vai levar para as boas escolhas, e as boas escolhas te trarão bons sentimentos. Perceba, a vontade é a mestra, é a que direciona, é a que precisa estar em contato com as Escrituras, com a verdade. Então nós somos tirados de um grande limbo, né, de um grande problema, de um grande calabouço, que é viver pelos sentimentos. Ansiosos, preocupados,
Veja lá os discípulos de Cristo, quantas vezes está ali refém da oscilação dos sentimentos, e Cristo é quem traz a razão sobre os sentimentos, que traz a fé, a certeza, a esperança, a convicção na verdade sobre os sentimentos, e isso livra-nos, livra os discípulos, livra todos nós que estão nas Escrituras, e a gente tem contato com aquilo, e isso também nos impulsiona, nos liberta, muitas vezes, de sermos reféns dos sentimentos. Por isso, quero deixar aqui uma reflexão. Ao lidar com os sentimentos, é importante lembrar que eles não devem ser nosso guia absoluto. Embora sejam indicadores úteis, os sentimentos são voláteis e facilmente influenciados por fatores externos. Devemos buscar a orientação da palavra de Deus e permitir que nossa vontade seja moldada por ela. Quando nossos desejos estão alinhados com a vontade de Deus, podemos encontrar paz e direção em meio às incertezas emocionais. Portanto, como cristãos, não devemos negar ou reprimir nossos sentimentos, mas devemos aprender a submetê-los à verdade e à sabedoria divina. Quero agradecer a você que ficou até aqui neste vídeo. Não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar, se inscrever no nosso canal. E também, essa mensagem ela é para todos os cristãos, de diferentes confessionalidades. Há alguns mais carismáticos, pentecostais, que dão ênfase maior aos sentimentos, outros dão maior ênfase à razão. Então perceba que nós precisamos atentar para tudo isso, não negar os sentimentos, porque são verdadeiros, nossos, particulares, fazem parte da nossa vida, são sinalizadores de alguma coisa, né? Muitas vezes estamos tristes porque não estou sentindo a presença de Deus. Pode ser um sinalizador para você realmente buscar, mas perceba, talvez você esteja buscando, e isso faz parte de um momento de tristeza, de sabe-se lá por quê. Então, devemos ser guiados pela razão, pela palavra, entendendo sim, que a fé, ela também é um sentimento, o sentir, o estar na presença de Deus. Então devemos, de certa forma, pela razão, manter aquela sede por Deus dentro do nosso coração, nosso apetite por Ele. Foi bom estar com você, até mais.